Estamos no ar aqui, acabamos de... Ah, é? A gente fica na conversa aqui, eu estava quase esquecendo de colocar ao vivo aqui para a transmissão no YouTube, começando mais uma transmissão, mais uma entrevista da série dos autores, com os autores do livro Relações Indecentes. O prazer de conversar com Tânia Oliveira, muita gente na expectativa de ouvir a Tânia, e eu quero saudar e agradecer, seja muito bem-vinda. Vamos para um bate-papo aí com relação à Lava Jato e outras cositas más que vão acontecendo no Brasil. Tudo bem, querida? Tudo bem, querido. É um prazer enorme estar aqui. Eu sou sua fã, estou sempre te assistindo, né? Eu queria dar uma boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aí, dizer que bom, é um prazer estar aqui, falar, em primeiro lugar, fazer um agradecimento e uma deferência aos organizadores dessa importante obra, né? Que não é a primeira, inclusive, é o segundo volume de uma publicação das revelações do Intercept Brasil. Então, eu queria fazer uma homenagem aos coordenadores, que é o Wilson Ramos Filho, nosso Xixo, a Maria Inês Nassif, a Hugo Melo e a Miriam Gonçalves, que são a Miriam e o Xixo do Instituto Declatra, e o Hugo e a Maria Inês Nassif também como coordenadores, e as duas organizadoras, que são a Ana Júlia Ribeiro, a minha futura vereadora lá de Curitiba, gente, eu estou aproveitando para fazer o marketing dela, e a Camila Milek, as duas organizadoras queridas dessa obra. Parabéns. E foi uma honra muito sensacional, né? É uma equipe sensacional. E o livro, né? A gente percebe que existe uma coesão ali em todos os sentidos. Tânia Oliveira, eu estava até te perguntando como apresentar você, porque você é multitarefas, né? Você é uma excelente escritora, quer dizer, você tem um texto muito, muito poderoso. Eu estava lendo seus artigos aqui, o artigo do livro, vou ler alguns trechos aqui para o nosso público, mas também está sempre demarcando, também dizendo que o download desse livro é gratuito e o link sempre segue abaixo aqui da descrição. Tânia Oliveira é uma das coordenadoras nacionais da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Tânia, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Não quero perder essa chance de você falar desse coletivo, desse grupo Juristas pela Democracia, que é tão inspirador, e você é uma das figuras emblemáticas aí. Opa! Como é que é? A BJD, ela surgiu a partir das discussões do golpe parlamentar que ceifou da presidência da República a presidenta eleita Dilma Rousseff. Começou em 2016 com uma discussão de frente de juristas e se constituiu como entidade a partir de 2018, o nosso primeiro seminário internacional no Rio de Janeiro. Completamos 2 anos agora, gente. A BJD é uma bebê, né? Mas é uma bebê que já está fazendo história por aí, já está fazendo muito barulho por aí. A gente tem na nossa composição todas as carreiras jurídicas, né? Tem juízes, procuradores, advogados, evidentemente, todas as carreiras jurídicas, servidores públicos, bacharéis em direito, e estudantes, né? A Ana Júlia, que eu acabei de mencionar, é uma das estudantes que é membro da ABJD. Temos estudantes de direito também, professores das academias. Então, tem uma composição diversificada, mas todo mundo do campo jurídico, né? E tem feito aí uma luta muito, muito intensa na defesa do Estado democrático de direito no nosso país, que tem sido um grande desafio. Muitas mulheres nesse coletivo, pelo que eu entendi. Sim, isso é muito bom. A gente respeita, claro, a gente tem um respeito que é, inclusive, regimental, da paridade de gênero e de raça, né? Então, agora a mulherada manda ver mesmo na BJD, muito orgulho. Muito orgulho, muito bom. Deixa eu dizer também aqui que a Tânia Oliveira é assessora jurídica da liderança do PT no Senado, e o pessoal aqui manifestando um imenso carinho por você. Deixa eu colocar aqui já algumas mensagens. Ó, Beca Costa dizendo: salve, Taninha! Salve, Bequinha! Olha só, Danilo Souza, muito bom ver e ouvir vocês, duas feras. Obrigado, querido. Deixa eu pegar aqui mais, aqui, ó. Grande guerreira Tânia Beatriz Moraes de Souza. Sérgio Graziano, grande conde Tânia, mulher inteligentíssima. Rogério Dutra dos Santos, a Tânia é uma das mais combativas advogadas contra as arbitrariedades da Lava Jato, desde o começo. Olha só como vai ser essa entrevista aqui hoje, no canal do Conde, na TV 247, em parceria com o Instituto Declatra. José Geraldo Souza, Tânia, inspiração militante, um pensamento
transforma na ação. Será que é o Zé Geraldo? Foi meu professor na graduação. Com quem que você acha que eu aprendi alguma coisa de direito? Aí, por que eu sei alguma coisa de direito? Meu professor de sociologia jurídica, gente. Querido. Que honra! O Zé Geraldo, a minha vida se divide antes da entrevista com o Zé Geraldo Souza Júnior e depois. Eu tive a felicidade de ser aluno dele como você, mas eu consegui ter uma entrevista com ele. Zé Geraldo, um beijo para você. Obrigado, querido. Tânia, vamos falar acho que vamos de trás para frente. Eu quero chegar no final, no teu artigo, da metade para frente, talvez, do artigo que você publicou no livro, mas eu queria aproveitar a tua presença para a gente conversar sobre o que está acontecendo nesse momento. E a questão da Lava Jato, quer dizer, o que está acontecendo? PGR versus Lava Jato, digamos, essa tensão que está no ar, que tem aí suas filigranas também políticas. O que está acontecendo com essa operação? Você acha que a gente vai conseguir virar essa página, superar todas as arbitrariedades que foram feitas aí durante esses 5 anos pela operação? Ou ela vai acabar, enfim, vai acabar ficando tudo por isso mesmo, a turma do deixa disso vai chegar e nada será feito? Queria um quadro geral teu desse tema. Certo, vamos lá. Como disse o poeta, nada de novo se fará sem a paixão, né? Na verdade, nada muda sem muita luta. Então, para que a gente consiga efetivamente ter que essas ações agora deflagradas pela Procuradoria-Geral da República tenham efeito prático sobre os desmandos e as ilegalidades perpetradas todos esses anos na Operação Lava Jato, é preciso que haja luta social. Nesse caso, por exemplo, a BJD tem um papel muito significativo de impulsionar e de buscar, e de todas as suas formas, influenciar nessa discussão, nesse debate, para evidenciar esses desmandos e essas ilegalidades. Você fala... então, para a gente chegar nisso, é preciso muita luta, é preciso muita denúncia. A Operação Lava Jato tem 6 anos de existência, começou no ano de 2014. E a Operação Lava Jato, desde o primeiro dia, ela foi uma operação que se pautou com bases totalmente ilegais, ilegítimas, e a despeito do que diz o nosso ordenamento jurídico nacional. O que está acontecendo agora, recentemente, até falava isso em conversa em paralela, e tive a oportunidade de colocar isso num artigo, numa discussão lá no Brasil de Fato, é que a briga PGR e Lava Jato na verdade, a briga Bolsonaro-Moro, né? Porque a turma do Augusto Aras, inclusive a procuradora que foi a Curitiba, é uma bolsonarista declarada. A equipe do Augusto Aras na PGR é uma equipe bolsonarista, reconhecidamente. No entanto, então a briga ele não está fazendo isso por ter nenhuma consciência mais aguçada sobre o que é a Operação Lava Jato. No entanto, independente dos motivos que tem a PGR, o que interessa para a sociedade, o que interessa para a democracia brasileira é que essa investigação possa ser verdadeiramente aprofundada e levada a termo. As ilegalidades sucessivas da Operação Lava Jato, elas estão mais do que provadas há muito tempo. Elas já eram uma realidade demonstrada pelas defesas das pessoas investigadas por essa operação, com destaque para a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que denunciou radicalmente todas as arbitrariedades cometidas pela Operação Lava Jato. O que nós tivemos a partir de junho de 2019 foi a revelação disso a partir do portal The Intercept Brasil e os seus posteriores parceiros. E essas revelações aparecem agora com um novo conteúdo, que eu acho que talvez eu deva parar de tagarelar tanto e a gente discutir isso mais a partir do seu diálogo. Perfeitamente. Então, vamos lá. Eu quero trazer aqui, deixa eu só compartilhar com vocês um artigo que a Tânia Oliveira publicou no Brasil de Fato, que é um site maravilhoso, eu consulto sempre o Brasil de Fato, e com um título muito sugestivo aqui, Lava Jato, Bolsonaro e a Política no Brasil, Jogos Trapaças e 2 Canos Fumegantes. Você fala aqui, nesse artigo, muitas coisas, aliás, um ethos, assim,
poderoso, virei fã do teu texto a partir do momento que eu comecei a ler o seu trabalho, e você fala justamente desse último episódio, dessa última revelação, que é a relação entre a Lava Jato e o FBI. Então, eu queria que você falasse para a gente, quer dizer, o que está em jogo nisso. Mais uma vez, o que me chama a atenção no Brasil é que, assim, a denúncia é feita, aparece fartamente comprovada nos veículos, por exemplo, The Intercept, agência pública, e parece que as coisas ficam meio que congeladas, se esquece e a coisa se escorre pelo ralo. Eu queria que você explicasse para a gente, enfim, tecnicamente também, o que está em jogo nessa intercolaboração aí entre essas duas instâncias, Lava Jato e FBI. Certo, vamos lá. Bem objetivamente. O ex-presidente Lula publicou hoje no Twitter dele uma fala oficial, que é essa mesma fala que eu menciono no artigo aí do Brasil de Fato, na coluna da quarta-feira passada que você menciona. O que é essa publicação? No dia 19 de julho de 2017, no evento chamado, vou fazer a livre tradução, lições vindas do Brasil combatendo a corrupção em meio a turbulências políticas. Esse evento foi patrocinado pelo Portal J e o Atlantic Council, e tem uma fala oficial do Kenneth Blanco e o Trevor McFadden. Quem são eles? O vice-procurador-geral adjunto, respectivamente, e o subprocurador do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o que disseram eles nessa fala oficial? A fala do Kenneth Blanco diz o seguinte: ele diz, textualmente, que existia uma relação, desde 2014, do FBI com a Lava Jato, em Curitiba. E ele chega a citar a sentença proferida contra o ex-presidente Lula, como exemplo de como se pode combater a corrupção numa relação com outro país. Né? Ele fala lições vindas do Brasil. E ele fala também textualmente que existia uma relação íntima, e ele usa essa expressão, um relacionamento íntimo entre o FBI e a Lava Jato. E que essa relação, ela não era oficial. Por quê? Porque quando você tem um relacionamento íntimo, muito próximo, você não precisa passar pelos trâmites legais, palavra dele, que demoram, que levam muito tempo, que é muito burocrático. Então, isso pode ser acelerado pela relação de confiança que se estabelece entre os dois países. Ok. Essa fala oficial, que está hoje no Twitter do ex-presidente Lula, repetindo, ele publicou hoje, curiosamente, ela nunca foi desmentida pelos membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Ela foi denunciada pela defesa, pelo doutor Cristiano e doutora Valesca e sua equipe, no TRF da 4ª Região, imediatamente após essa entrevista. E, obviamente, o TRF nunca entendeu que Sérgio Moro e os membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato cometeram ilegalidade nenhuma, né? Ficou por isso mesmo. E isso nunca foi investigado. Isso aparece agora nas novas revelações do The Intercept Brasil. Muito bem. Você me pergunta qual é o fundamento jurídico disso. Então, vamos lá. Para que um país, qualquer investigação de qualquer polícia estrangeira dentro do território brasileiro é ilegal. É ilegal. É inconstitucional e ilegal. Os países para cooperação em matéria penal, chama cooperação internacional em matéria penal, eles precisam estabelecer uma relação bilateral e a formalização disso é por meio de um decreto. A cooperação bilateral do Brasil com os Estados Unidos foi estabelecida pelo decreto 3.810, de 2 de maio de 2001. E aí, realmente, o decreto prevê que pode haver o compartilhamento de provas, pode haver diversos tipos de compartilhamento que vão dar investigação ao processo. Só que, para que aconteça essa cooperação, só existe uma autoridade central em cada um dos países que pode autorizar. No caso do Brasil, é a Procuradoria, no caso dos Estados Unidos, é a Procuradoria-Geral de Justiça, no caso do Brasil, é o Ministério da Justiça. Para que houvesse qualquer compartilhamento
de informações entre Brasil e Estados Unidos, portanto, entre a Força-Tarefa da Operação Lava Jato e o FBI, era preciso que o Ministério da Justiça autorizasse. O então ministro da Justiça, no ano de 2014, e o foi até 2016, José Eduardo Cardoso, já afirmou publicamente que nunca teve qualquer conhecimento de atuação do FBI, da presença dos agentes do FBI em Curitiba. Ao ficar sabendo, palavras dele, ao tomar conhecimento, solicitou informações à PGR, e a resposta que recebeu, então, do então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, é de que eram questões meramente informais, que não havia nenhum comprometimento da legalidade. Hoje se sabe que toda essa atuação do FBI em Curitiba, portanto, em ação direta com a Lava Jato, foi feita de forma completamente ilegal, a partir de um relacionamento íntimo, como disse o Kenneth Blanc. Chocante toda essa história, e continua sendo. Inclusive, eu compartilhei até a imagem aqui do tweet do perfil do Lula no Twitter dele, justamente coincidentemente com o nosso papo aqui. Enfim, é um assunto palpitante, mas a gente vê uma repercussão, sobretudo na imprensa corporativa, quase zero, né? Agora, isso significa, entre outras coisas também, Tânia, que os americanos tratam o Brasil como um paizinho de república de bananas, quer dizer, não está preocupado, né? É um pouco modus operandi também enfim, dos Estados Unidos no mundo, quer dizer, imperialismo, né? É engraçado que quando o país não tem soberania, isso acontece muito facilmente, né? Eu queria trazer aqui só o final do teu artigo. Eu queria ler aqui, faço questão, porque tem um detalhe aqui importante que eu queria dividir com o público, né? Olha só o último parágrafo do texto da Tânia de Oliveira, né? Tânia Oliveira. Trapaceiros e farsantes, como no filme de Guy Ritchie, que dá título ao texto, os atores principais não economizam na interpretação, fingem ser heróis de causas sensíveis para a audiência e se reconhecem no cinismo e arrogância, com a diferença que a ficção cinematográfica criou uma divertida e qualificada comédia, com personagens autênticos e fluidos, enquanto a realidade brasileira é um drama cheio de clichês, com um enredo já divulgado e cuja previsibilidade de desfecho segue em aberto, mas depende cada dia mais de que o espectador abandone seu papel de observação e encontre a si mesmo na perspectiva autoral da mudança, sem dúvida alguma a possibilidade mais desafiadora do nosso tempo. Quer dizer, a contundência do teu texto eu queria destacar aqui, queria dividir com o público, porque eu acho que é isso que falta também para que se avance nessa pressão, que não pode ser só institucional, precisa ser social também. A Lava Jato é um problema que a gente como o Bolsonaro, quer dizer, uma coisa está ligada na outra. Eu passo a palavra para você e, na sequência, eu vou para o seu texto no livro. E aí vou trazer algumas questões ali que são muito interessantes. O que você diria sobre essa questão do ethos? Ah, tá. Bom, gente, cinema é uma das minhas paixões, né? E tomei uma bronca, viu, por ter usado, porque quem não viu ainda esse filme do Guy Ritchie, Jogos Trapaços, Dois Canos Fumegantes, é um filme sensacional, uma comédia deliciosa, inteligente, perspicaz e fluida, como eu coloquei no próprio texto. O amigo meu, que é super fã dele, me escreveu assim, adora, ele também gosta dos meus textos, né? Rogerinho, beijo, é jornalista também. Aí Rogério me escreveu e falou assim: como você usa um dos meus filmes preferidos para falar do Bolsonaro? Não tem link isso. Falei, mas é contraste, né? Eu usei no desvio, entendeu? A ressalva está feita. Então, para dizer que esses trapaceiros da vida real, eles não têm nada de cômicos, né? Eles são trágicos, né? E são trapaceiros e farsantes da forma mais clichê que se pode imaginar, que é usar os mecanismos. O que a Lava Jato faz é usar os mecanismos legítimos do sistema de justiça, o ordenamento jurídico que, com muita luta, a Constituição é fruto de muita luta, é fruto do processo de redemocratização do país. Então, os mecanismos do devido processo legal constitucional foram conquistas da sociedade, conquistas da democracia. E eles usam esses elementos, esses instrumentos para desviar, né? Usam como desvio, né? Usam para fins
que são opostos àqueles que foi a previsão, aqueles que foram a intenção, a previsão do legislador constituinte. Então, a conclusão desse artigo aí, obrigado, pessoal do Brasil de Fato, aproveitar que é uma turma muito interessante, eu gosto de escrever no Brasil de Fato, parabéns pelo trabalho que eles têm, que é muito bom. Eu acho que a conclusão é dizer que, a gente precisa realmente fortalecer a luta para que essa máscara, aproveitando o tempo de máscaras, para que a máscara da Lava Jato caia de vez, porque você tem toda a razão. Como não existe uma grande repercussão, porque não tem o interesse da grande imprensa nacional, o Moro continua sendo tratado como herói, ainda continua assim, apesar de ter largado o cargo, ter perdido popularidade e tudo, mas ele ainda é visto como herói, porque existe um sentimento social alimentado, inclusive pela grande mídia, de que se é para combater crimes, genericamente falando, vale tudo. Então, não estão preocupados com os ritos, não estão preocupados com o processo, né? O que é absolutamente preocupante. Então, a nossa tarefa, inclusive, de juristas, é esclarecer a importância do devido processo legal constitucional e fazer com que isso seja compreendido pela sociedade como um valor que ela deve defender, que é um valor do coletivo, é um valor da democracia. Assim como é papel da sociedade como um todo lutar para que toda a verdade venha, afinal, à tona e que se faça justiça. Justiça. Perfeitamente. Deixa eu vir aqui para mais uma rodada de leitura aqui dos nossos internautas. Elcio César de Souza dizendo: não existe lava-jato para além da armação destinada a tirar o PT do poder, encarcerar o ex-presidente Lula e permitir a ascensão da direita. O resto é fake news. Professor José Geraldo. Ele está citando aqui o professor José Geraldo. Olha só, Cíntia Chaim perguntando: Conde, pergunta sobre a denúncia do Toffoli. Eu não sei exatamente que denúncia é essa. Não sei se tem alguma coisa na ordem do dia. Sabe qual é, Tânia? Daqui a pouco, então, se você puder especificar, Cíntia, a gente agradece aqui. Ana Liese Tuller, muito bom, Tânia, precisa ser divulgado amplamente por nós, pois a grande imprensa vai silenciar. Eu quero começar a trazer o teu texto aqui, deixa eu compartilhar a tela para a gente ler um trecho aqui que eu selecionei, e quando você diz o seguinte, você fala do herói, deixa eu trazer o título aqui, Heróis, Mitos e Provas Ilícitas, os paradoxos da Operação Lava Jato. E aí a epígrafe é de Drummond, uma citação aqui: a porta da verdade só deixa passar meia pessoa de cada vez. Muito bacana a tua citação aqui, depois você fala para a gente por que você escolheu. Agora, esse trecho aqui acho central, fundamental, né? O herói é o guardião dos mais nobres e justos valores humanos coletivos e do bem comum, que coloca acima dos seus interesses particulares em nome de um ideal, uma causa, um mundo justo. Serve de exemplo para gerações presentes e futuras. Essa ideia central sobrevive mesmo às configurações contemporâneas, seja no cinema ou nos quadrinhos, que mostram heróis mais humanizados, desacralizados, com defeitos e contradições de comportamento e desejos mundanos. Eu achei muito interessante você dizer isso, porque esse heroísmo autopretendido ali pela Lava Jato, pelo Deltan Dallagnol, pelo Sérgio Moro, é obsoleto, quer dizer, o heroísmo, nem os quadrinhos mais tratam disso hoje, nem o cinema mais trata disso. Você tem a humanização desse estereótipo do herói. Fala um pouquinho essa escolha tua, técnica, de falar da Lava Jato pelo viés desse narcisismo, digamos assim, que está embutido ali na operação. São duas coisas aí. O mito do herói eu acho sempre muito interessante. Eu gosto das metáforas, né? Já devo anotar, né, Cláudio? Eu acho que as metáforas, assim como a mitologia, são ótimos canais, né? Veículos para você fazer análises de realidade, para você fazer construções narrativas de interpretação, né? De diversa interpretação. Sempre tendo cuidado de não fazer isso de forma agressiva, né, as origens das histórias, enfim, ou das teorias que dão base a essa... né? Quer dizer, costurar uma coesão, realmente, na Exato. Então, assim, o mito do herói é muito interessante para você entender vários momentos da história e vários comportamentos de atores sociais. O herói, nesse caso aí, da Lava Jato, porque existe a imagem do herói trabalhada muitas vezes na infância,
que, às vezes, pedagogos, inclusive, e psicólogos da infância, acham que é interessante, inclusive, para ensinar noções de bem e mal, de bom e ruim para crianças, ainda que o maniqueísmo não esteja tão em voga mais nos estudos recentes aí da pedagogia. Mas acham interessante, nem que seja como molas condutoras de explicar mecanismos de bom ou mal, por assim dizer. No entanto, essa imagem de herói que os membros da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e o juiz que conduziu os processos da Operação Lava Jato é uma imagem falsamente autoconstruída. Daí o espelho de Narciso que vem na sequência dessa mesma ideia do artigo. Eles vendem essa imagem, a imprensa compra e revende essa imagem, criando, então, os heróis contra a corrupção. Na verdade, totalmente falsos heróis que se beneficiam dessa mediatização que virou esse espetáculo, esse grande espetáculo que virou a Operação Lava Jato, para fortalecer essa imagem de grandes combatentes da corrupção. Quando se sabe com certeza que as pessoas que foram indiciadas, processadas, condenadas e até presas pela Operação Lava Jato foram pessoas escolhidas. Toda a narrativa que tem, para quem tem algum tempo, já teve alguma curiosidade que seja de saber dos diálogos que eram travados entre os membros da Força-Tarefa e deles com o Russo, né, que era o juiz Sérgio Moro, sabe que tudo foi uma grande farsa montada com pessoas escolhidas, até em momento eleitoral, até o ponto, alguém fez um comentário aí no chat, até o ponto de fazer o grande finale, né? O grande finale, porque a Lava Jato, para existir um grande herói é preciso haver um grande bandido. Para existir um grande herói é preciso ter um antagonista. Então, eles escolheram um antagonista, que era um coletivo partidário, né? A esquerda, mais genericamente considerada mais um coletivo partidário, chamado Partido dos Trabalhadores, e eles escolheram a personificação desse antagonismo, que era o ex-presidente Lula. Só era possível haver uma grande vitória da Operação Lava Jato, midiaticamente falando, se houvesse um grande trunfo, se houvesse um grande... se eles entregassem um grande trunfo, que foi essa perseguição, condenação e prisão do ex-presidente Lula, inclusive, fatalmente, retirando-o da disputa eleitoral e abrindo espaço para o cidadão que se tornou presidente do país, e do qual o ex-juiz Sérgio Moro, quer dizer, abandona o cargo de juiz para virar o seu ministro da Justiça. Nada mais elementar, nada mais óbvio, nada mais escancarado do que Sérgio Moro aceitar ser ministro da Justiça e da Segurança Pública de Jair Bolsonaro. É bom lembrar que, naquele momento, a defesa do ex-presidente Lula apresentou, então, habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que hoje está lá esperando a conclusão do julgamento na segunda turma de suspeição, porque se aquele momento de aceitar o cargo de ministro daquele a quem ele ajudou fatalmente foi decisivo para que fosse eleito, para que não tivesse a disputa com quem liderava as pesquisas, se não for suspeição, a gente não pode mais falar em suspeição no âmbito jurídico. Tânia, deixa eu aproveitar e fazer duas digressões rápidas aqui no bojo desse teu comentário. A primeira delas é saber se a defesa do Lula recorreu a várias instâncias internacionais também, na medida em que não via resposta aqui enfim, do nosso tecido jurídico com relação a esse lawfare que foi praticado contra o Lula. Acho que é o case global do lawfare, né? Antes do Lula, depois do Lula, o lawfare está ali estabelecido também. Acho que no caso da Dilma também, o gaslighting que ela sofreu também tem essa característica de pioneirismo, de ser um elemento para a literatura posterior do mundo do direito. Agora, você vê condições de realmente a Lava Jato, por exemplo, muita gente dizendo que ela pode ser completamente anulada. Isso foi dito num dado momento, quando começou a sair as matérias do Intercept, mas depois arrefeceu e agora volta, inclusive em função da publicação desse livro aqui, que é uma publicação importante, Relações Indecentes, e que mexe também com esse cenário. O que você diria a respeito disso?
Exatamente da volta da Lava Jato ou dessa... Da anulação da operação como um todo, né, da cintura dela ser cancelada, e da defesa do Lula conseguir, já começa a lograr algum êxito em algumas questões, mas a gente sabe que é muito difícil realmente reverter um processo que foi aí consagrado e de muita violência. Conde, recentemente eu dei uma aula, participei de uma aula aí para a turma do Comitê Lula Livre Nacional. E sobre essa mesma questão, quando eles faziam essa pergunta de vários recursos, e o judiciário, não é só o Moro, eu comecei dizendo o seguinte: a gente precisa compreender as origens do Poder Judiciário e, em macro, as origens do sistema de justiça, para compreender como é que esses comportamentos eles se dão hoje. O Poder Judiciário é um poder completamente elitizado e, portanto, tem uma visão social, isso no conjunto de maioria, né? Tem uma visão social que a gente não pode ter dúvida, porque senão a gente confunde o que é imparcialidade com neutralidade. A imparcialidade é um dever que está no nosso ordenamento jurídico constitucional, é um dever do juiz. Ele tem a obrigação de ser imparcial em relação às partes que estão em contenda, em disputa e que lhe trazem a demanda. Então, o juiz ele não pode ter lado na ação penal, que é o Ministério Público que entra, o Ministério Público é parte. E a outra parte é quem é acusado pelo Ministério Público. Então, o juiz tem dever de imparcialidade. Imparcialidade é diferente de neutralidade. Neutralidade nenhum ser humano tem. E os membros do sistema de justiça e o Poder Judiciário, no particular, eles vêm de uma elite social. Isso existe uma mudança com a Constituição de 88, porque é quando se estabelece o processo da meritocracia, a obrigatoriedade do concurso público e a ascensão, então, da chamada classe média a esses cargos. Contudo, embora tenha sofrido, sim, alguma modificação nesse processo, aí é uma relação complexa, mas isso não muda a característica majoritária do comportamento do sistema de justiça e do Poder Judiciário no particular. Não existe poder, trabalhei no Poder Judiciário desde os 18 anos de idade até 2004. Não existe poder mais corporativo do que o Poder Judiciário. Eles se fecham em copas quando tem que se proteger. Eles, diferente dos outros poderes, quando são atacados, observe no detalhe o comportamento do Supremo Tribunal Federal quando é atacado. A maioria dos ministros ali tem N divergência entre eles, inclusive de relacionamento. Mas se eles são atacados como corte, eles se fecham e se protegem. Então, a Operação Lava Jato, todo o procedimento da Operação Lava Jato, e você já colocou aí, demanda, sim, a nulidade dos procedimentos. Diversos tipos de nulidade. Eu não diria nulidade como um todo, porque eu acho que tem que ser analisado realmente no detalhe sobre cada argumentação que é levada e sobre cada investigado, cada réu, cada indiciado, enfim. Né? Não pode ter uma análise no pacote. Né? Tem que investigar se cada ato foi legal, como foi. Mas existe uma quantidade imensa de nulidades perpetradas que estão óbvias e que é preciso ser decretado pelo Poder Judiciário. Você me pergunta, vai? E mais uma vez eu respondo, depende, porque tudo depende da força social a qual o judiciário é um poder que também não está imune, ele também responde essa relação dialética com a sociedade e com os movimentos da sociedade. O que é preciso ficar claro aqui, a lição da Lava Jato ela é muito negativa para o sistema de justiça, muito negativa. Ela passa uma imagem muito negativa do Ministério Público Federal, né? A imagem que a força-tarefa da Operação Lava Jato passa é péssima, né? Dá a impressão que todos os membros do Ministério Público têm aquele tipo aquele modelo de comportamento, e para o Judiciário também, porque o comportamento para proteger Sérgio Moro foi ao ponto de que ele deu a sentença, o TRF da 4ª Região
o mundo inteiro acompanhou também aquele tipo de julgamento completamente bizarro, apressado, acelerado, do desembargador, presidente da turma, que era colega, companheiro, compadre do Moro e tal. Uma relação... os nomes dos livros aí do Instituto Declatra são realmente muito perspicazes, né? As relações são realmente muito indecentes. Obscenas, indecentes, promíscuas. Inclusive, já está dando ideia para o Xixi para o próximo, é isso? Para os próximos, não, a gente tinha conversado, eu tenho entrevistado os autores, né? Aí com o Hugo Cavalcante, a gente conversou isso. Não, tem de ter, a série não pode acabar mais, né? Só quando acabarem os sinônimos. Vamos pegar sinônimos, adjetivos e tudo mais. O Wilson Ramos Filho, o Xixo está aqui fazendo uma questão para a gente, olha, para você, evidentemente. Ele está perguntando, a BJD ingressou com representações contra o Deltan Dallagnol e contra o ex-juiz Sérgio Moro. Essas duas iniciativas resultaram em algo? Xixo sempre botando na parede, várias representações, a BJD entrou contra Deltan Dallagnol e os membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato no Conselho Nacional do Ministério Público e várias representações contra Sérgio Moro no CNJ. Contra o Sérgio Moro, nós chegamos a fazer também uma notícia crime no Supremo Tribunal Federal. Não, Xixo, resultou em nada. Ficou parado, como ficam paradas todas as representações nos dois conselhos, que, a propósito, ele dá a chance para falar uma coisa que é muito relevante. É preciso haver uma reforma no sistema de justiça que comece pelo sistema de controle. É preciso haver controle externo do sistema de justiça real, controle externo do Poder Judiciário, que não seja o CNJ, onde 9 dos 15 membros são magistrados, inclusive o seu presidente, que não pode ser a ele submetido, que é o mesmo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou no Conselho Nacional do Ministério Público, onde 9 dos 14 membros são membros do Ministério Público Federal. E o presidente é o PGR. Então, o formato desses conselhos, eles são formatos completamente quadrados e para inglês ver, para usar o jargão aí que todo mundo gosta. Porque, na verdade, os conselhos, eles não fazem controle externo nenhum, eles fazem uma modalidade de controle interno completamente... Lembra quando eu falei na vez anterior que eles se protegem? Pronto, os conselhos servem para proteger os seus. Perfeitamente. É um volume tão grande de ilegalidade. Aqui o Xixo tá colocando aqui uma réplica aqui, participando intensamente da live. Obrigado, Xixo. Xixo, desmoralizou a Justiça Federal e o Ministério Público Federal. A presença do Exército no governo Bolsonaro desmoralizará as Forças Armadas? Mais uma pergunta. Eu ia te perguntar também sobre o Gilmar Mendes e tal. Não vai dar tempo de falar de tanta coisa, mas deixo essa questão do Xixo mais uma vez para você aqui. Depois eu vou fazer uma rodada com todos os comentários que estão chegando aqui na nossa transmissão. Tânia? Eu acho que a questão do Xixo não vai rolar, não. Eu sou super cabreira em falar do papel das Forças Armadas, falando sério. Acho que todo dia está aí uma coisa que todo dia eu mudo de ideia em alguma medida. Tipo, tem dia que eu acho... Aí chega um pessoal que entende de Força Armada e fala assim, não, os generais não estão com o Bolsonaro, porque os generais... Não. Aí no dia seguinte vem, não, mas eles estão com o Bolsonaro, na verdade, o que o Bolsonaro quiser, eles vão. Então, todo dia eu fico cabreira com esse negócio de Força Armada. O que parece é que, bom, o governo Bolsonaro, além de um governo altamente ultra neoliberal e com todas as características de um governo neofascista, ele é um governo totalmente militarizado, né? O questionamento de Gilmar Mendes, a propósito disso, que você tem um componente muito curioso. O Bolsonaro chamou o ministro e o aconselhou a ligar para Gilmar Mendes. Eles tiveram um papo agradável, educado, segundo Gilmar. Bolsonaro agora aconselha ministros a ligar para o ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tem alguma coisa muito errada aí, gente? Alguém tem alguma dúvida que houve ali uma puxão de orelha e um cala-boca nesse homem, porque quando ele viu que a coisa ia apertar, né? Queiroz preso, o filho teve que depor, aí ele realmente tomou um tranco, chega para lá, tá tão bonitinho, assim, incrível aquela manchete, incrível. Bolsonaro chamou o ministro da Saúde e pediu, liga para o Gilmar Mendes para conversar. Incrível. Acho que foi o primeiro ato dele, assim, de alguma coisa de sensatez, desde que começou esse governo. Agora, assim, você estava falando, então, comportamentos militares. Então, o que eu acho
é que os militares eles têm um cabresto muito grande no Bolsonaro, né? Eles direcionam até o limite que eles acham que a parte deles não vai ser afetada como fosse. Então, o Tite pergunta, vai desmoralizar? Eu acho que não. Acho que não. Acho que os militares provavelmente saem do governo como entraram. Se Esse resolver... é um comentário que está sendo muito recorrente. Quer dizer, a frase do Gilmar Mendes, que trepidou e continua trepidando desde 2 dias Deu atrás, né? representação, né, gente? Representaram contra ele. Pois é, representa um poder. Agora, ele disse numa entrevista, também não foi um despacho, nem nada disso. Agora, eu entendo, até como linguista, dizendo a questão da palavra genocídio, ela incomodou tanto porque ela é real, né? E é o que está acontecendo no Brasil nesse momento. E eu acho que as Forças Armadas se sentiram. Forças Armadas não dá para falar em Forças Armadas. Os generais bolsonaristas do governo, né, se sentiram ali. O Hamilton Mourão produziu respostas, ali outros ministros próximos de Bolsonaro. Quer dizer, aí eu aproveito para fazer uma pequena questão para você, Tânia. A palavra genocídio, acho que tem um embate semântico para definir o que é isso. Trouxeram até as descrições aí acho que da Constituição, não sei onde está descrito aí a questão técnica do genocídio, mas é exatamente o que está acontecendo no Brasil nesse momento, quer dizer, uma omissão e uma perseguição a certos segmentos da sociedade, a certos setores que são os mais pobres que vão morrendo com a crise sanitária, a catástrofe sanitária, né? Comenta para a gente um pouquinho esse tema. Tá. A ABJD entrou com denúncia contra o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional, né? A gente esqueceu de falar isso lá atrás e tal, estou aproveitando para falar. A gente denunciou o Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia, lá de Roma, exatamente por crimes contra a humanidade, por os crimes cometidos no contexto de pandemia. Você está falando de questão semântica, eu demorei muito nesses escritos aí, semanais e tal, a usar a palavra fascismo, antes até de genocídio, usar fascismo, porque eu tenho uma preocupação histórica, né, fiz história também, tenho uma preocupação com a história, né, dos povos que foram dizimados naquele contexto do nazifascismo. Então, aquele formato de tratamento desumano, que era a negação do outro ao ponto da sua vida não valer absolutamente nada, levado e exterminado, fazer fila para ser queimado, e é muito forte, historicamente, para a gente estabelecer, às vezes, comparações com parâmetros para outros contextos. Então, eu demorei muito e até certo momento ficava até incomodada. O que acontece é que a gente precisa ressignificar, às vezes, as palavras para que elas sejam abarcadas em outros contextos, em outros momentos, em outras situações históricas, mas sem perder aquilo que é a sua essência. Então, por que a gente pode falar em fascismo, em uma nova modalidade, nisso que não só no Brasil, né? É importante falar que em outros países existem outros países possuem seus Bolsonaros, mas a gente pode falar também em alguma medida em genocídio, porque o extermínio de uma população, de um povo, pode se dar também pela grave ação ou omissão daquele que é responsável por gestar políticas públicas para defender esse povo. O presidente da República tem a responsabilidade da gestão de políticas públicas. No caso atual, né, a gente está vivendo uma crise sanitária mundial, né, uma crise de saúde mundial. Um presidente que tripudia o tanto que Jair Bolsonaro tripudia sobre as mortes do seu povo, da sua gente, que desvia recursos, nega recursos para que as pessoas possam ter mecanismos de sobrevivência durante esse período, que brinca, faz piada com o número de mortes e o número de casos da doença, do vírus e da doença, ele é um genocida em potencial.
ele está negando ao seu povo, ou melhor, ele está condenando o seu povo a um número imenso de mortes. Nós temos hoje no Brasil, segundo o dado, enquanto a gente conversa aqui, o dado já deve ter mudado. Como eu vi de manhã, então passou de 74 mil mortes no Brasil. Eu lembro que quando estava em 8 mil mortes, a Globo fez um grande editorial no Jornal Nacional, com aquela fala fúnebre ali do Bonner, falando de 8 mil mortes, nós temos 74 mil mortes, né? E o nosso presidente da República é um dos contaminados agora, né? E fica fazendo brincadeira de tomar cloroquina, que a medicina já afirmou mundialmente, a própria OMS e os profissionais de dentro e fora do Brasil, que não tem nenhuma comprovação de eficácia. Essa criatura foi para a rua, aqui em Brasília, para padarias, para manifestações que pediam fechamento do Congresso e fechamento do Supremo Tribunal Federal, cumprimentou as pessoas na rua, tranquilamente. Então, o comportamento dele é um comportamento genocida. A gente só precisa ressignificar para a gente entender e conseguir repassar exatamente do que a gente está falando. Mas o comportamento de Jair Bolsonaro é um comportamento genocida, porque ele condena milhares de pessoas do seu povo à morte por descaso, por negligência. E nós estamos vendo o que está acontecendo com as comunidades indígenas, quer dizer, tantas mortes já. Ótima lembrança. É algo sem precedente também. Então, eu costumo dizer, tenho feito as lives e fazendo a seguinte analogia. A gente começou a falar de golpe e a gente tinha um certo pudor para usar a palavra, mesmo a esquerda. Depois a palavra assentou e tá larga. Até o Temer falou em golpe recentemente. Foi golpe, ele assumiu. Racismo é a mesma coisa. A gente começou a usar essa palavra assim, tem que tomar cuidado, né? E depois ficou caracterizado que realmente havia ali um processo absolutamente fascista. Eu tenho conversado muito com o Fernando Horta, que é professor da UNB, que é especialista nesse. Ótimo. E ele traz sempre todo o embasamento para caracterizar o governo Bolsonaro como fascista. E agora genocídio, que aparece tragicamente com uma palavra também que reverbera, porque ela traz essa realidade trágica para o país, né? Olha só, eu quero terminar o nosso papo, querida Tânia Oliveira, aqui todo Passou, né? Achei que... Pessoal, quando é bom, passa rápido, como sempre, né? Eu acho que é só o primeiro, tem gente já falando aqui, eu coloquei a mensagem do Zé Luiz Maia, querido, ele disse o seguinte: Conde, cancela as outras lives, vamos só de Tânia Oliveira agora, o tempo todo, vamos fazer uma live semanal, vamos fazer alguma coisa. Eu quero dizer que você é convidada permanente aqui. Opa! Prazer mesmo conversar com você. A Cleide Lemos está perguntando aqui, Tânia, você não acha que a Lava Jato só foi possível por conta do palco oferecido pela imprensa? Aí eu quero coenunciar essa pergunta aqui da Cleide, agradecer a presença e o prestígio aqui nessa transmissão, porque o seu artigo passa justamente pela questão do herói, mas pela questão do narcisismo. Quer dizer, a Lava Jato produzindo as suas operações, mas sempre com a imprensa cobrindo. Nesse jogo, uma parceria, praticamente, né? Eu acho que você fala no artigo do Brasil de Fato que a tentativa a operação chegou no Zé Serra agora, né? Acho que você cita esse trecho. Quer dizer, num movimento desesperado para tentar transmitir algum protocolo de isenção, né? Tardio, né? Crepuscular, digamos assim. Você acha, quer dizer, o mito do Narciso, se ele for, digamos, se ele se repetir nessa dimensão da Lava Jato, eles estão realmente, a história cobra forte, né, o que está acontecendo com eles. Faz aí para a gente digamos, um comentário para dar um arremate aí nesse nosso papo, querida Tânia Oliveira. Vamos lá. Bom, o que a Força Tarefa fez agora, no auge do ataque sofrido pela PGR, de investigação e tal, com o braço lá em São Paulo, né? Porque a Lava Jato tem braço aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, além de Curitiba. Ao fazer aquela operação contra o senador José Serra e a filha, foi a mais escancarada tentativa de lavar provas, quer dizer, lavar a prova irrefutável da parcialidade. Os fatos são de 14 anos atrás, 2006, 2007.
14 anos atrás. O que significa que essas provas, eles detêm essas provas há muitos anos, há muito tempo. Né? Tem conhecimento dessas provas há muito tempo. E fizeram agora para uma tentativa de falar assim, tá vendo? A Lava Jato também pega tucano. Uma comédia, uma coisa dessa. Assim como foi a prisão de Eduardo Cunha e de outros atores no curso do processo, tudo para chegar no Lula. Tudo para chegar no ex-presidente Lula. Bom, vamos lá. E aí você fala do mito de Narciso. Então, e o jogo com a imprensa, que foi a pergunta da Cleide, né? Eu acho que a imprensa ela é fundamental em qualquer democracia. A liberdade de expressão é muito, muito relevante. É um dos nossos valores fundamentais em qualquer democracia avançada. A liberdade de imprensa é componente da liberdade de expressão. Agora, a imprensa, de novo, voltando ao que eu falei também com relação ao Poder Judiciário, exigir neutralidade significaria ter algum mecanismo de processo, dentro de um processo de democratização da informação. O que os grandes meios de comunicação fazem no Brasil também é escolher seus mitos e seus heróis. E, ao escolhê-los de acordo com as suas preferências político-ideológicas, ela os eleva à condição já previamente estabelecida. Então, sim, a Lava Jato só foi possível com esse sucesso todo, como disse a Cleide, pelo link, pelo vínculo que teve fundamental com a imprensa, né? Haja vista aquele momento de apresentar a denúncia contra o ex-presidente Lula, o PowerPoint do Ministério Público. Para tudo, e vamos transmitir aqui a Força Tarefa, criando um PowerPoint que virou uma coisa ridícula, completamente, além de tudo, uma coisa ridícula, assim, bizarra mesmo, ridicularizada nas redes. Né? Acima de tudo, uma coisa ridícula. Acima de tudo, uma coisa ridícula, né? Ficou muito engraçado. Todo mundo criando lá o seu PowerPoint particular. Até uma lembrança engraçada. Então, a imprensa fez um pacto, né? Sobretudo a Rede Globo, um pacto com a Lava Jato. E os heróis, né? Os mitos e heróis da Operação Lava Jato, os membros da Força Tarefa, os rapazes de Curitiba, lá da República, como se fala, e o juiz, eles foram elevados a esse patamar de grandes combatentes da corrupção, de grandes heróis, por força, sim, da imprensa. Né? E, como o mito de Narciso, né, apaixonados pela própria imagem, apaixonado pelo seu próprio reflexo. Né? É isso. É isso, mas Narciso, ele se dá mal, né? Que a gente espera da Lava Jato, com todo, enfim, muita gente dizendo, não quero pro Dallagnol o mesmo que ele quis pro Lula, o que o Moro quis pro Lula, quer dizer, cercear a defesa. Ele que se defenda agora das acusações que estão pipocando por aí. Eu quero te agradecer imensamente por sua presença aqui, todo mundo ficou apaixonado por você, fazendo Você faz lives regulares? Você tem os seus canais para as pessoas te seguirem? Não, meu canal não. A gente nós fazemos lives semanais na BJD. Inclusive, hoje à noite tem uma live lá do núcleo da BJD da Bahia, do Nordeste, na verdade, com os governadores lá do Consórcio Nordeste. Tá? Assistam, por favor. Página da BJD no Facebook e aqui no YouTube, na página da BJD. Entre lá, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Eu vou divulgar. Aê, muito sensacional essa live, eu vou querer ver. Eu vou estar na sempre assim, nós estamos sempre nessa discussão de sistema de justiça e tal, participando de entrevistas, de lives também, quando sou convidada. Enfim, é tarefa, né? Tarefa militante mesmo. Conversar, é sempre um prazer muito grande conversar sobre esses temas. O tema em si não é um prazer. Você falar de descumprimento das regras que foram tão arduamente construídas por uma sociedade, não é um prazer, mas é necessário. Então, nesse sentido, é tarefa militante. Eu queria te agradecer demais por estar aqui. Você sabe que eu sou sua fã, seu programa. Uma amiga minha falou, eu vou te ver por minha causa que ela está assistindo. Não, a Beca falou no começo, eu vou assistir porque eu assisto o Conde todo dia. Eu falei, gente, então, desculpa. Hoje sou eu que vai ter que assistir.
Estou lisonjeado aqui, receber o Eu também elogio tô. E aí dessa eu só queria falar. grande jurista, escritora, enfim, e uma pessoa sensível em todos os sentidos, todo mundo aqui muito emocionado, enfim, a gente tem essa coisa da emoção, a esquerda tem emoção, né? Tem. A direita não tem. A gente tem a coisa realmente do trato, do afeto, isso é E tem importante. que terminar com poesia, tem que terminar com poesia. Tem que terminar, então? Eu tenho todas as vezes que eu falo em público e tal, eu faço uma brincadeira. O pessoal que estava ouvindo, que me conhece, já sabe. Eu sempre falo que a gente tem que fazer poesia, gente, porque eles não gostam de poesia. A direita não gosta de poesia, não gosta. A poesia tem um conteúdo revolucionário, assim, que é muito interessante. E eu nunca escrevi poesia, não, porque as rimas sempre me oprimiram. Eu sempre fui da prosa, mas de recitar poesia, de falar da poesia, os grandes poetas nos impressam, né? Então, assim, falando em um grande poeta, eu gosto da frase do Gilberto Gil, que tem tudo a ver com esse nosso papo aqui, no sentido da esperança, né? Quando ele fala, vamos reinventar o espaço, juntos, ter o passo, não ter cansaço, não crer no fim. Grande Gil, eu acho que tem tudo a ver essa mensagem de esperança para a gente tocar o barco. Estou arrepiado aqui porque eu sou apaixonado pelo Gilberto Gil. Obrigado, querida Tânia. Vamos marcar novos papos. Obrigado ao público que acompanhou essa live aqui maravilhosa com a querida Tânia Oliveira. A gente se encontra amanhã. Tem o Lênin Streck nesse mesmo local, na série de Relações Indecentes Entrevista, aqui em parceria com o Instituto Eclata. Um beijo para vocês todos aí. E daqui a pouco eu estou de volta aqui também. Estou com 5 lives seguidas, ô Tânia. Você acredita nisso? Acredito. O Guilherme Batista Júnior chega já para a gente fazer um papo sobre economia e sobre cenário político também. Um beijo para você. Maravilha, obrigada.